Eu já estou em casa, né? Já estou mandando o pastor já. Eu cheguei aqui com a mensagem, irmãos. Eu vim falar sobre Isaías, mas quando eu cheguei ali, dobrei meu joelho, Deus falou que não. Eu gosto quando Deus faz isso, sabe por quê? Não fica aquela coisa que a gente quer, aquilo que Deus quer. E Deus tem ministrado desde que eu cheguei aqui a esse lugar, sobre essa igreja, sobre o que Ele vai fazer, sobre o que Ele tem que fazer e sobre como Ele vai usar vocês. Às vezes você acha que você saiu de casa por acaso, mas Deus não faz nada por acaso, Ele tem propósito. E nos projetos de Deus, nós somos pessoas importantes demais para estarmos desapercebidos daquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Você está aqui porque Ele tem algo importante para você. Porque Ele tem algo a fazer na tua vida, no teu ministério, na tua casa, na tua cidade. E isso tudo através de nós. Fica ligado com isso. Os músicos aqui, vem cá, fascista abençoado, o irmão ali. Vamos declarar em Deus. Menos de mim, em meu Senhor. Menos de mim, Senhor, e menos de bem alto que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, da unidade, servo de todos seus irmãos, que Ele cresça,
Deus, ele tem coisa que a gente não consegue explicar. Estava conversando com a minha esposa vindo para cá, eu falei assim, conheci o Luciano no Facebook. E parece que pelo Facebook a gente já criou uma conexão grande. E eu fui para um retiro Fogo e Glória. Quem estava lá? Luciano. Cara, o cara tá fazendo aqui, quero ver Madalena. E lá a gente pôde conversar pessoalmente e parece que a nossa alma realmente foi ligada, interligada. E é um amigo que eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo, é Silvana. Deus ele é maravilhoso, Ele nos surpreende. Vim aqui, tive o prazer de estar aqui na consagração dele, tive esse privilégio. Que Deus continue o abençoando, honrando onde vocês passarem. Vocês são direcionados por um homem de Deus. E não é demagogia não, tá? É um homem de Deus de verdade. Aleluia. Irmãos, você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30 somente. João, capítulo 3, verso 30. Eu confesso que eu estava todo empolgado para pregar sobre Isaías hoje. A minha esposa falou assim, você já sabe que você vai pregar? Eu falei, já. E eu vim durante a semana preparando, relendo, aprendendo alguma coisa a mais, mas não tem como assim. Não tem como fugir daquilo que Deus quer falar. Eu tenho aprendido isso e aprendi desde cedo. Eu me lembro uma vez que estava preparando uma mensagem e era a primeira vez que eu ia pregar no domingo na minha igreja. E eu falei assim, nossa, o pastor me ligou, eu desliguei o telefone, falei que ia, e o meu coração começou a queimar, mas não de uma forma positiva, não um fogo de Deus, era um fogo estranho que estava queimando dentro de mim, mano. Porque a vontade de aparecer era maior do que a vontade do Espírito Santo dentro de mim. E eu comecei a orar, falei, não, agora que a oportunidade apareceu, eu quero aparecer ainda mais. E eu comecei a preparar uma mensagem, Silvana, e eu acho que eu nunca preparei uma mensagem tão teológica na minha vida, coisa linda. Só que eu fui orar, irmão. A gente tem essa mania de orar, de falar com Deus. E eu amigo o Espírito Santo. O Espírito Santo é amigo. Ele não concorda com tudo que a gente faz. Ele bate de frente. E eu me lembro que depois que eu acabei de orar, o Espírito Santo falou, agora eu quero falar com você. A sua mensagem realmente é bonita. Você vai impressionar muita gente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Alexandre. Onde é que eu falo na sua mensagem? Onde é que eu entro na sua mensagem? E às vezes a gente quer ser tão profundo, irmãos, e a gente acaba sendo superficial demais. O que Deus quer de nós é que simplesmente nos entreguemos àquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer falar, da maneira que Ele quer falar. E eu me lembro que eu mudei a mensagem, eu preguei uma mensagem mais simples que eu tinha, que era de Davi. Não tem muita coisa, todo mundo já pregou sobre Davi, todo mundo sabe. Davi o gigante. Até uma criancinha prega para você sobre isso, irmão. Mas naquela noite, 2 almas se renderam ao Senhor. Eu tenho aprendido que esse é o principal motivo do Evangelho. Eu tenho entendido que o principal motivo do Evangelho não é para que sejamos conhecidos, mas é para que Ele seja conhecido e reconhecido através de nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Você que achou, diga amém. Amém. Lá na igreja a gente costuma dizer assim, você que achou, diga eu vou para o céu. Mas quem achou também diga, eu também vou para o céu. Amém? João 3,30 diz assim, é necessário que Ele cresça e que eu... Você pode repetir comigo? É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Amém? Irmãos, a gente escuta uma frase dessa e às vezes parece que é muito fácil de dizer isso. Principalmente quando a gente está em evidência e tem alguém maior do que nós, que a gente já reconhece como pessoa maior do que nós. Mas o caso de João é um caso bem diferente. O caso de João Batista é um caso fora a parte. Porque nós vamos enfrentar, biblicamente dizendo e teologicamente dizendo, o período mais tenebroso da história de Israel.
Porque na minha opinião, na minha concepção, naquilo que eu acredito, o momento mais tenebroso da vida do homem não é quando lhe falta alguma coisa material, mas é quando lhe falta uma coisa espiritual. E essa se chama a voz de Deus. Nós vemos na Bíblia, as Bíblias mais antigas, ela tem, entre o Novo Testamento, Antigo Testamento e o Novo Testamento, elas têm uma página em branco. Esse período, essa página em branco, se chama período intertestamentário ou período interbíblico. Um período de 420 anos aproximadamente, em que Deus ficou em silêncio profético. Deus não falava com ninguém profeticamente. Deus se calou, Deus estava cansado. Porque o povo estava achando que era simplesmente pecar e oferecer sacrifício. E o povo não estava entendendo que Deus prefere obediência a sacrifício. E aqui mora um período da nossa geração. Nós somos uma geração disposta a sacrificar, mas muitas das vezes nós não queremos obedecer. Irmãos, Deus não está preocupado com o sacrifício. Deus ama sacrifício, Deus ama. Se você vê, todas as vezes que no altar tinha sacrifício, Deus se manifestou. E continua sendo assim. Para ter fogo, para ter glória, tem que ter sacrifício no altar. Mas antes de mais nada, Deus requer de nós obediência. Porque não adianta oferecer qualquer coisa de qualquer maneira. A primeira coisa que Deus requer de nós é obediência. Então, se tiver de escolher entre obediência e sacrifício, primeiro escolha obediência. Eu me lembro de uma vez, ainda começando a ministrar, eu recebi um convite de Macaé, irmão, de um jovem. Falei, Deus está abrindo, eu vou crescer, e é agora. E eu lembro que todas as vezes que eu vou pregar, eu peço ao meu pastor. Eu estou aqui debaixo da bênção dele. Eu conversei com ele para poder estar aqui essa noite. Eu cheguei para ele e falei, pastor, eu recebi um convite para estar pregando em Macaé. Uma igreja assim, uma assembleia grande lá. Eu não tinha muito contato e recebi esse convite. Eu falei, é Deus abrindo a porta, é Deus querendo me abençoar, é Deus querendo fazer meu nome conhecido para eu começar a ir além das fronteiras que eu estou hoje. Eu me lembro que eu cheguei para ele, pastor, posso ir? Ele sempre diz sim, Silvano. Eu falei assim, ele vai dizer sim. Ele olhou para mim e falou assim, meu filho, vai não, tem festa na igreja. Mas eu questionei com ele, a gente às vezes eu sou irmão fraco, tá? Vocês oram por mim. Eu falei, pastor, mas eu não vou cantar, eu não vou pregar, eu não vou fazer nada. Tem um monte de gente aí na igreja, pastor. Não, mas eu quero a sua presença aqui, irmão. Eu fui para casa valentão, sabe quando você fecha a porta do quarto, você vai falar com Deus e você se acha cheio da razão? Eu dobrei o joelho e comecei a falar com Deus, Deus, não, é uma oportunidade. O Senhor abriu a porta, o meu pastor não quer deixar eu ir. Por que, Deus? E sabe o que Deus falou para mim? Obedeça. A minha vontade era ir. A minha vontade era estar lá, irmão. Mas no dia do congresso eu estava lá na igreja no primeiro banco. Ainda meio emburrado, porque às vezes eu sou assim, irmão. Vocês não são assim, não. Aqui em Madalena só tem povo bom, glória. Mas eu sou meio... Eu não era muito crente, não. Ainda estou precisando me converter muito, irmão. Mas eu me lembro que eu fiquei lá meio triste. Mas mesmo meio triste, eu obedeci, irmão. E foi uma forma que Deus me ensinou. Como Deus me honrou depois que eu disse sim, em obediência ao pastor, em ficar. E eu fiquei lá, não cantei, não preguei. E também, irmão, uma coisa importante aqui, a gente não vai no culto para cantar ou para pregar, a gente vai para prestar um culto a Deus, a gente vai para entregar. Cantar ou pregar é simplesmente consequência da vida que você tem com Deus e do chamado que Deus tem para você. Eu não sou maior do que você porque eu estou com o microfone na mão e estou pregando nessa noite. Às vezes você é bem maior do que eu no reino. Você é mais útil do que eu. Mas hoje aprove a Deus de me dar essa oportunidade. E nesse momento eu não entendia muito bem. Mas eu estava lá na igreja. Sabe, passou um ano. Passou a festa. E no outro ano, o mesmo convite apareceu. E aí ele disse sim. E eu fui. E foi bênção de Deus. Sabe, irmão, eu quero te dizer uma coisa. Deus nunca vai passar por cima da liderança da igreja. Deus nunca vai mudar algo simplesmente porque a gente quer.
Não, porque a minha vontade é essa, mas a nossa vontade às vezes é diferente da vontade de Deus, irmão. E o que Deus quer para nós é maior e melhor. Amém? Eu não sei você, mas eu olho para trás e começo a ver que muitas escolhas que eu faria lá atrás e Deus não permitiu, foi simplesmente melhor para mim. Hoje tem coisa que eu fazia lá atrás que eu não faço hoje. Eu faço, olha, graças a Deus, que Deus me moldou e não deixou que acontecesse lá. Porque hoje eu vejo que Deus fez o melhor para mim. Sabe? Esse período de 400 anos de silêncio era simplesmente porque o povo achava que o sacrifício agradava mais a Deus do que a obediência. E Deus quer a obediência de nós. João vai nascer num período difícil. João era filho de Zacarias e Isabel. Esse casal vivia diante de Deus de forma irrepreensível. Se lermos Lucas 1:6, olha o que eles vão dizer. Eles viviam de maneira irrepreensível diante de Deus e dos homens. Imagina o contexto que eles estão inseridos. Imagina, irmãos, como é difícil hoje para nós. Vamos contextualizar aqui. Como tem sido difícil para nós quando a gente tem uma vida diante de Deus e as coisas não acontecem da maneira que às vezes a sociedade acha que tem que acontecer, da maneira que a gente acha que tem que acontecer, porque a gente acha que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer, e não é bem assim que acontece. Eu me lembro, irmão, que até pouco tempo, vai fazer 1 ano, eu era solteiro, e a pressão era da igreja, da família, em qualquer lugar que eu estava: vai casar não, já é titi, como é que vai ser? E o ministério? Lá na igreja sofria bullying, irmão. Qualquer pessoa que pregava sobre relacionamento, meu pastor já olhava de lado para mim. Eu achava que tinha que acontecer do jeito que eu queria. E Deus fez tudo da maneira que eu nunca imaginei que fosse. Bem melhor do que eu pedi. Deus é maravilhoso. Irmãos, imagina Zacarias e Isabel naquele contexto. Todo mundo sabia que eram homem e mulher de Deus. Todo mundo dava testemunho deles. E para uma mulher naquela época não ter filhos era uma vergonha enorme. Imagina a rodinha da fofoca, irmão. A gente pode contextualizar, né? Lá naquela época talvez não tinha não, mas no nosso dia tem muita rodinha de fofoca. E a conversa da época era: eu não entendo. Eles servem a Deus, nós somos prova disso. E por que está acontecendo isso na vida deles? Por que não muda o quadro? Eles estão avançados em idade, não vão deixar ninguém. Cadê a semente deles? E às vezes parece que a gente está fora desse contexto, né? Mas eu vou trazer você para esse contexto. Às vezes Deus nos faz uma promessa e o tempo passa e nada acontece. E as pessoas começam a olhar para nós: mas Deus não fez a promessa para ele, para ela. Eu estava lá, eu ouvi o profeta falando. Foi de Deus realmente, porque não aconteceu ainda. E o tempo está passando. E a gente tem um problema muito grande, porque quando a gente recebe a promessa, o nosso sorriso vai de orelha a orelha. Mas com o passar do tempo, a gente começa a resmungar com Deus. A gente começa a reclamar com Deus e achando que Deus se esqueceu de nós. Mas, irmão, Deus não se esquece de nenhum dos seus. Isaías vai dizer que Ele nos tem gravado na palma de suas mãos. E todas as vezes que Ele estende a mão para nos abençoar, Ele olha e se lembra de nós. Ele se lembra de nós, irmãos. O tempo vai passando e às vezes a gente vai se esquecendo de que Deus está no controle de todas as coisas. O tempo vai passando e às vezes a gente parece que a gente não reconhece que Deus é o Senhor da vida, é o Senhor de todas as coisas. Zacarias e Isabel nos dão um exemplo maravilhoso do que fazer quando a promessa não chega no tempo que esperamos ou no tempo que queremos. Sabe por que Lucas 1:8 vai dizer o quê? Que ele estava exercendo o ministério diante de Deus. Sabe o que é isso? Ele estava fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer sem receber as promessas de Deus. Aqui a gente aprende muito, sabe por quê? Porque a gente tem que aprender que a gente não vai fazer para Deus pelo que Ele faz por nós.
A gente faz para Deus por aquilo que Ele já fez por nós. A gente não pode servir a Deus pelo que Ele faz. A gente tem que servir a Deus pelo que Ele é. Sabe por que a gente fica tão desanimado? E esses dias o Espírito Santo tem ministrado isso para mim? É porque a gente tem adorado a Deus da maneira errada. A gente não tem tido um coração grato por aquilo que Ele já fez. A gente está focado naquilo que a gente quer. Mas eu vim aqui te dizer nessa noite que talvez você não tenha tudo que você quer. Eu também não tenho. Mas você tem tudo que você precisa. Irmãos, Zacarias estava lá exercendo o ministério sacerdotal no templo. Ou seja, adorando a Deus naquilo que Ele foi chamado. A nossa vitória está em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mesmo que aquilo que nós queremos não aconteça. Porque o plano de Deus, o sonho de Deus é bem maior do que o nosso. E quanto maior o tempo, maior é a promessa. Quanto maior o tempo, maior é o plano de Deus para nós. E o tempo serve para nos moldar e para nos preparar para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Sabe por que demorou tanto tempo para Zacarias e Isabel receber a bênção? Porque deles não nasceria uma pessoa comum. Nasceria alguém que o próprio Jesus disse que dentre os homens não houve ninguém igual a João. Quanto maior o tempo, maior o propósito. Quanto maior a preparação, maior é o objetivo que Deus tem a alcançar através da nossa vida. E quando Zacarias está lá exercendo o ministério, aparece um anjo, o anjo Gabriel. E o anjo vai logo ao caminho de Zacarias e diz: olha, a tua mulher conceberá e dará à luz a um filho. Irmão, era o que eles mais ansiavam, que eles mais esperavam. E Zacarias começa a dizer, querer colocar dificuldades para Deus, querer colocar a lógica humana. Deus não trabalha dentro de lógica, Deus trabalha na área da impossibilidade humana. Naquilo que nós não podemos, Deus trabalha. Quando as coisas estão tudo fáceis, a gente fala assim: Deus só pode vir. Eu não sei você, mas eu gosto de armar plano para Deus. O Senhor podia vir por aqui, Deus, e acertava tudinho, ia ficar maravilhoso. E quando eu falo isso com Deus, sabe o que acontece? Uma coisa complica, foge do meu controle. Ele fala assim: agora não tem como eu vir não, né? Agora eu vou te mostrar que eu sou Deus na sua vida. Ele vem, endireita tudo. Porque é só Ele que pode fazer. Zacarias queria fazer isso com Deus. Gabriel, minha esposa já está velha. Passou o tempo. Em outras palavras, ele está dizendo isso para o anjo. E Gabriel olha para ele. Calma aí, eu sou Gabriel. O anjo se apresenta. Eu sou Gabriel. Eu sou aquele que assisto diante de Deus. Sabe o que Gabriel está dizendo em outras palavras? Zacarias, para de dar desculpa. Para de falar que não pode. Porque isso que você está falando que não pode, eu vejo a todos os momentos diante do trono. Deus faz quando Ele quer. Se Gabriel fosse querer citar a Bíblia, ele ia falar assim: você lembra de Daniel quando ele disse que Deus chama à existência as coisas que não são? Você lembra que para Abraão ele disse que para Deus nada é impossível? Zacarias, você precisa acreditar que Deus continua no controle de todas as coisas. Mas às vezes o período, a circunstância, o momento nos leva a desacreditar, não é verdade? A gente não está pregando para super crente. Eu não sei você, mas eu tenho período de fraqueza. Tem períodos que eu acho assim: Deus não está me ouvindo, Deus não vai me responder. Mas eu me lembro que Isaías disse: acaso pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Irmãos, por causa da incredulidade dele, ele fica mudo. E agora o que acontece? Vai passar o tempo, ele só vai voltar a falar no nascimento do seu filho. Imagina a agonia de Zacarias, de vendo o milagre se realizar e não poder falar nada, simplesmente porque duvidou que Deus faria. Irmão, eu duvido de qualquer coisa, menos de Deus. Eu duvido de qualquer pessoa, menos de Deus. Porque eu tenho motivo de sobra para acreditar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos.
João Batista vai nascer num contexto assim, de milagres de Deus. Eu vim dizer para você que milagre é importante, mas maior do que receber um milagre é ser um milagre. João Batista era um milagre. E milagre, irmão, a gente não se explica. Milagre se vive. João Batista, desde criança, era cheio do Espírito. Lembra que Maria foi visitar Isabel? O que acontece? João Batista é cheio do Espírito, lá no ventre começa a saltar. Eles sabiam o que Deus ia fazer através do seu filho. Irmãos, aqui mora um detalhe importante, que não sei se você é pai, você é mãe ainda, mas um dia seremos, se Deus quiser, com a graça de Deus. Mas a importância de orarmos profeticamente por aquilo que queremos que os nossos filhos sejam. Pastor Camuel, nosso professor, agora é professor do Luciano lá no seminário, ele teve um filho que é milagre de Deus na vida dele. Esses dias, há pouco tempo, que eu acabei o seminário, ele estava fazendo uma oração que me chamou muita atenção. Ele não estava orando para o filho dele ser um advogado ou um médico, e a gente não tem nada contra isso, irmão. Mas eu sei que na família dele, o filho dele é um milagre de Deus na vida dele. E ele orava assim: Senhor, que meu filho seja um missionário, que ele padeça pela tua obra, mas eu prefiro ele sendo um missionário padecendo pela sua obra do que um médico desviado dentro da sua casa. Ah, irmão, isso me chocou, sabe? Se você parar para olhar para mim, eu sempre pensei em ter um filho, mas eu penso no meu filho, poxa, sendo um jogador de futebol. Você não sabia disso não, mas vai ter que orar mais, Luciano. Eu penso no meu filho fazendo alguma coisa que eu não consegui fazer. Mas esse não é o propósito dos nossos filhos. O propósito dos nossos filhos é servir ao Senhor. Talvez Deus vai usar na medicina, talvez Deus vai usar na advocacia, mas maior do que isso tudo, irmão, maior do que qualquer profissão, é você ter certeza que o seu filho vai entrar no céu. É ver que o seu filho está caminhando com o Senhor, que a sua família serve ao Deus de verdade. E foi com esse propósito que Zacarias e Isabel criaram João Batista, para servir ao Senhor e servir aos propósitos que Deus tinha para ele. Esses dias eu estava vendo uma pregação de Josué Brandão, e ele contou que quando era mais jovem ele sofria muitas coisas, e ele ia reclamar com a mãe. Ele falou que tinha uma conga, irmão, furada, e não tinha um tênis bom, e ele ia reclamar com a mãe dele falava: meu filho, não reclame, agradeça, porque um dia você vai poder escolher os sapatos que você tem e você quer usar. Ele falou que uma vez foi reclamar da camisa, do uniforme dele, que estava feio demais, estava batendo na canela. E ele foi reclamar com a mãe dele falou: meu filho, não reclame, agradeça a Deus, porque um dia você vai poder escolher o terno que você quiser usar. Sabe, irmãos, isso eu aprendi e tem pegado para mim. Nós temos que profetizar aquilo que Deus ainda vai fazer na nossa vida. Nós não devemos reclamar pelo momento de hoje, e sim agradecer, porque é um momento de preparação para aquilo que Deus vai fazer. Você está entendendo até aqui? Então vamos adiante. João Batista vai crescer, João Batista vai se preparar, e ele crescia em graça e conhecimento. E começando o seu ministério, ele começa a batizar, irmão. Por isso que ele é conhecido como João Batista. Batista não é sobrenome, é simplesmente porque ele batizava. Ele começa a batizar. E o engraçado é que João tinha pelo menos um requisito para ser sacerdote, porque ele era filho de Zacarias, e filho de sacerdote pela lei deveria ser sacerdote. Mas o que me chama a atenção, Luciano, é que ele não está em Jerusalém, ele não está nos templos, ele não está na sinagoga. Ele está crescendo no deserto. E por que ele não está crescendo no templo, na sinagoga? Porque no templo e na sinagoga se tornou algo que Deus estava detestando. Era algo comissionado por Roma.
Os cargos dentro da igreja, vamos dizer assim para você entender melhor, era algo vendido por Roma. Roma dominava aquela situação toda. Aquilo era comprado por dinheiro. Você falava o que Roma queria e estava lá, no altar. Mas quem falava a verdade jamais estaria lá. João tinha um comprometimento com Deus tão grande que ele preferiu estar no deserto do que estar na sinagoga. E às vezes, irmão, a gente tem um comprometimento com Deus, mas querendo estar no lugar que a gente quer estar. O nosso comprometimento com Deus tem que ser em pregar a verdade, falar a verdade, doa quem doer, no lugar que estivermos. Nós não fomos chamados para uma imparcialidade, onde dividimos o reino, onde hoje estão pregando aí que tudo é relevante. Talvez o que é pecado para mim não é pecado para você. Isso é mentira do diabo, irmão. Pecado continua sendo pecado, e omissão continua sendo pecado, porque Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. João Batista não se vendeu, João Batista não se corrompeu, por isso ele foi para o deserto. E às vezes a gente é levado a pensar, eu pelo menos sou levado a pensar, nossa, que ministério é esse? Onde alguém sai de um lugar tão promissor, como a sinagoga, como um templo luxuoso e suntuoso, como eles tinham, para ir para o deserto. Irmão, quem gosta de estar no deserto? Deserto é um lugar quente de dia, frio de noite, mas frio demais e quente demais. Ninguém gosta de estar num lugar assim. Mas João vai para lá. E sabe o que me chama a atenção? Que quando João começa o seu ministério, as pessoas começam a acompanhar. Quando João começa o seu ministério, as pessoas começam a ir aonde ele está. Não tem atração, irmão. Não tem nada para chamar a atenção. E vamos abrir um parêntese aqui, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é algo para chamar atenção. Nós temos visto hoje as pessoas fazendo de tudo para que o evangelho seja deturpado, para que o evangelho seja uma farsa. Não, você pode vir e continuar assim. Não. O reino de Deus ainda continua sendo tomado à força. As verdades do evangelho continuam as mesmas. E eles estão indo lá para ver João, porque João não pregava como os demais. João não falava como os demais. A mensagem de João era uma só. E quando o povo chegava lá era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe, irmão, sabe o que é isso? É como alguém que cometeu um crime, chega diante do juiz, e o juiz diz assim para ele: ó, culpado. É mais ou menos isso que João está dizendo para o povo. Vocês são culpados. Se vocês não se converterem, vocês não vão entrar no reino dos céus. E para isso é preciso se arrepender. É preciso ter uma metanoia dentro de vocês. É preciso ter uma mudança de mentalidade. O que leva esse povo para o deserto, Silvana? Se uma mensagem que é pregada lá não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem para massagear ego de ninguém. Irmão, cá para nós, eu não iria. Eu vou chegar lá no deserto para alguém apontar o dedo na minha cara, me chamar de raça de víbora, mandar eu me arrepender, me converter. O que esse homem tinha, Luciano, que despertava multidões para ir até o deserto encontrar com ele? E nós temos visto nos nossos dias as igrejas querendo se moldar ao mundo para atrair pessoas. Não, irmãos, a gente não pode perder a visão do reino de Deus. Não é a igreja que tem que se moldar ao mundo, é o mundo que tem que se moldar à igreja. Você leu aqui sobre Paulo, e Paulo disse em Romanos 1,16, que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu como também do grego.
Sabe, irmão, a gente tem limitado o poder de Deus, o Evangelho de Deus. O Evangelho por si só é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente precisa, do que aquilo que a gente sonha. Mas a gente não pode negociar a nossa fé. A gente não pode negociar o nosso ministério. A gente não pode se vender para Roma, nem que seja necessário ir para o deserto. Sabe por que o povo ia lá? Porque o povo estava cansado de ouvir as baboseiras. Eles tinham conhecimento da lei, mas não tinham unção do Espírito. Eles tinham a palavra. Eles conheciam a palavra, a letra pelo menos, mas eles não tinham o Espírito que testificava sobre a palavra. O que o povo vai ver João Batista então, se a mensagem dele é uma mensagem dura? Ele tinha algo que os escribas não tinham. Ele tinha algo que os fariseus não tinham. Ele tinha unção. Eu não sei definir muito bem o que é unção, mas eu sei muito bem definir o que não é não ter unção. A unção é algo que nos capacita para exercer aquilo que fomos chamados para fazer. Sabe quando ele pregava lá no deserto? Quando os fariseus, os saduceus vieram questioná-lo. Ué, quem é você? Por que você está pregando dessa maneira? Por que você está fazendo as coisas desse jeito? O nosso, entre aspas aqui, culto é bem diferente do que você presta aí nesse deserto. A gente aprendeu desde cedo com Moisés que tinha que ser dessa maneira, e os ritos continuam assim. E você está quebrando os paradigmas. Quem é você? Você é Moisés? Ele disse, não, eu não sou Moisés. Você é profeta? Não, eu não sou profeta. Você é o Messias? Não, eu não sou o Messias. Irmão, esse é o contexto de um homem que 400 anos de silêncio profético, que Deus não falava com ninguém. Deus levanta e fala com João Batista. Ele diz assim, não, eu não sou ninguém. Sabe? A fama dos homens muitas das vezes atrapalha aquilo que Deus tem para nós. Não permita que a honra e a glória que pertencem a Deus alcance a sua vida. Dê tudo para Ele. Entrega para Ele. Porque a Ele é devida a honra, a glória e os louvores. João Batista nos dá uma aula de como transferir para Deus aquilo que é de Deus. Quem é você então? Eu sou simplesmente a voz que clama no deserto. Quem é você? Eu sou uma voz. Sabe o que eu aprendo aqui? É que ele não é um eco, ele é uma voz. Ele não é uma imitação, ele é uma voz. Ele está transmitindo aquilo que ele recebeu, aquilo que lhe foi confiado. Ele não está seguindo uma ideologia. Ele não está seguindo linhas de raciocínios, de pensadores, de pessoas, não. Ele está seguindo aquilo que o Altíssimo havia programado para ele, havia o chamado para fazer. Eu sou a voz. E ele nos dá outra aula quando Jesus vem a ele. Porque Deus havia falado com ele, olha aquele que você viu descer sobre ele o Espírito Santo. Esse será o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. E João Batista e Jesus eram primos. Mas até então João Batista não tinha visto o Espírito descer sobre a vida de Jesus. E Jesus vem no meio da multidão e João Batista está pregando, irmão. João Batista está pregando aquelas mesmas mensagens de sempre. Arrependei-vos e convertei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víboras. Sabe o que está dizendo para o saduceu, fariseu?
Vocês estão achando que vocês estão enganando quem? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Vocês estão querendo camuflar uma coisa que vocês não são. Mas eu vim aqui para denunciar o vosso pecado. E se vocês não mudarem, vocês não vão entrar no reino. E ele está pregando. E quando ele vê Jesus e vê o Espírito descendo sobre ele, repousando sobre ele, perceba que não foi todo mundo que viu nesse momento, foi só João, porque ele tinha uma ligação com Deus. Tem coisa, irmão, que é só para quem está ligado com o Abba, só para quem tem intimidade com ele. Ninguém viu, mas João viu. João sabia quem ele era a partir daquele momento. E quando Jesus chegou e começou a caminhar diante dele, ele não hesitou. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe o que me chama a atenção? É porque a qualquer momento ele poderia dizer para os seus discípulos: olha, eu sou o Messias. Eu tenho esse ministério, eu tenho sido chamado, vocês veem que todo mundo me acompanha, a multidão sai dos templos, sai da sinagoga para estar aqui comigo. Eu sou. Mas ele jamais fez isso. Ele jamais usurpou ser o que ele não era. Ele jamais mentiu ser quem não era. Sabe, Deus não tem problema com quem nós somos. Deus tem problema com quem fingimos ser. João Batista nos dá uma aula de humildade, reconhece: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Talvez se fosse eu, irmão menos crente, um irmão fraco que nem eu, ia falar assim: eu vou perder meus discípulos todos, todo mundo vai seguir ele. Mas João Batista não. João Batista reconheceu em voz alta diante de todos os que estavam ali naquele dia. E quando Jesus se aproxima dele para ser batizado, ele falou assim: eu necessito ser batizado por ti. Jesus olha para ele e fala assim: é necessário que se cumpra as Escrituras. E só por isso João Batista o batiza. Eu imagino, Luciano, eles entrando na água, e Jesus dava um passo e Jesus para frente e João Batista para trás. João, é necessário que se cumpra as Escrituras. João Batista batiza Jesus. Na mesma hora, a Bíblia diz que o céu se abre e o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre Jesus. É uma das únicas vezes na Bíblia que a gente vai ver Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando juntos. Porque logo após o Espírito Santo descer em forma corpórea, se ouve uma voz do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Sabe? Deus, ele é tão perfeito, mas tão perfeito, que Jesus só começa o seu ministério após ser batizado por João. A nossa fidelidade a Deus sempre será pequena demais diante daquilo que Ele fará para nos recompensar. Sabe, eu sempre costumo dizer que Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Aquilo que você faz por Ele, Ele vai fazer dobrado por você. Eu falo isso sem sombra de dúvidas. Tudo o que fazemos para Deus, o que possamos ousar fazer para Deus, Ele nos vai dar além. E é lógico que a gente não vai fazer isso para barganhar com Deus. Eu vou fazer para Deus fazer por mim. Não, não. A gente vai fazer porque é isso que fomos chamados para fazer. E reconhecemos que Ele é acima e primeiro lugar nas nossas vidas. João vai nos dar outra aula quando seus discípulos vão voltar para questioná-lo. E esse é o segundo testemunho de João. É o que nós lemos nessa noite. É necessário que Ele cresça e que eu... É o que Deus mais quer de nós. Que
que possamos desaparecer para que Ele apareça. Sabe, Luciano, quando eu sentei ali, algumas coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração foi que tem muita coisa para acontecer aqui nesse lugar, mas que o foco sempre continue sendo Ele. Não confunda igreja cheia com uma igreja inchada. O que Deus mais ama é ser adorado, é ser chamado e Ele poder vir. Eu não sei você, mas eu tenho andado em muitos lugares e tem lugar que Deus não tem ido mais. Tem lugar que definitivamente você tem que levar Deus com você, porque senão, meu irmão, o negócio fica difícil. E quando eu adentrei esse lugar, a primeira coisa que o Espírito Santo me falou foi isso: que vai acontecer muita coisa, mas que o alvo continue sendo o mesmo, que o foco continue sendo o mesmo. Não importa o tempo, porque na verdade o tempo é só uma preparação para aquilo que Ele está fazendo. E aproveite cada momento do caminho, porque Ele está vos preparando para aquilo que Ele ainda vai fazer, em vós e através de vós. Não pense que isso é só para o Luciano, é para vocês. Luciano é só quem rege, mas ele precisa de vocês junto com ele. E eu não gosto de falar assim. Eu falei: Deus, depois eu podia conversar com o Luciano, que a gente tem liberdade para isso, ele é amigo. Mas não era isso que Deus queria. E Deus ministrava ao meu coração que o crescimento vai vir. Luciano, eu tenho aprendido no meu caminhar que o difícil não é chegar. Eu, graças a Deus, tenho chegado em lugares que eu nunca sonhei em chegar. Eu tenho ido a lugares que eu jamais sonhei ir. Mas o difícil é permanecer. É não permitir que o nosso culto se torne uma religião. Não permitir que algo que era sobrenatural se torne algo corriqueiro. É não permitir que o tempo que é devido a Deus seja roubado por certas coisas. Deus não quer que isso aconteça, porque o demais Ele vai fazer. Todo o crescimento é dado por Deus. Porque o povo ia para o deserto? Tem condição de uma igreja crescer no deserto? Tem condição? Você está entendendo? Qual o fruto que se dá no deserto? Deserto é um lugar infrutífero. É verdade, irmão. Silvana, isso é verdade. Isso não tem questionamento. Mas quando um homem de Deus escuta a voz de Deus e está no deserto e está com Deus, o deserto se torna manancial. O deserto se torna coisa frutífera. Aonde era seca, começa a jorrar água. Aonde não tinha vida, começa a aparecer vida. E não é simplesmente por causa do homem ou por causa da mulher. É porque Deus está ali. E quando Deus é o centro, quando Deus está na direção da coisa, tudo acontece no tempo dele, para ele, por ele e para ele. João foi plantado lá. E para nós o deserto seria um lugar muito ruim. É verdade. Um lugar de solidão. Se você perguntar para os crentes de hoje quem quer ir para o deserto, eu vou perguntar para vocês não. Vocês são crentes de verdade, vocês vão levantar a mão. Mas lá na minha igreja eu já perguntei, irmão. Ninguém quer ir para o deserto. Ninguém quer ir para o deserto. Deserto é lugar de solidão, lugar de frio, lugar de calor intenso. Aparentemente nada dá certo. Seria um lugar insuportável se nós estivéssemos lá sozinhos. Mas quando Deus está conosco, isso tudo é suprido. Isso tudo é preparação para aquilo que Ele vai fazer. João Batista estava lá. E foi lá que ele desempenhou o seu ministério. Sabe? Os maiores soldados de Deus não são forjados
nem campos verdejantes são forjados no deserto. Os maiores homens da história, os maiores homens da Bíblia, que vamos conhecer, eles passaram por lugares difíceis. Eu me lembro de Davi escrevendo o Salmo de número 23 e parece que falta um oxigênio no cérebro dele. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aí do nada, Luciano, ele começa: ainda que eu ande pelo vale. O que tem a ver, irmão? O que é isso? Está falando de pasto, de água tranquila, e agora ele vai falar de vale da sombra da morte. Depois de muito tempo eu consegui entender que Davi não era doido. Eu achava. Depois de muito tempo eu pude entender que o que Davi está dizendo é: não importa o lugar onde você está, se Deus está com você. Você pode estar em pastos verdejantes, se Deus não estiver com você, lá é o pior lugar do mundo. Mas você pode estar passando no vale da sombra da morte, mas se Deus estiver com você, você está em segurança. Sabe, eu quero encerrar aqui. O que João Batista nos ensina nessa noite é que somos chamados por Deus com um propósito maior do que aquilo que pensamos que somos. Sabe, o que Deus sonhou para você está além. Está bem além. E o que Deus sonhou para essa igreja está infinitamente além da nossa compreensão hoje. E Deus não nos dá nada que nós não possamos suportar ou entender. Mas para isso é necessário que o tempo passe e esse tempo nos prepare para aquilo que Ele vai fazer. Porque Deus não lança alicerce, não lança algo maior do que o alicerce pode suportar. Eu entendo que vocês estão entendendo isso, porque é assim que o Espírito manda eu transmitir para vocês. Então, os alicerces estão sendo postos. Mas para que haja crescimento, é necessário que a fundação seja ainda posta. E é isso que Ele está fazendo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra? Amém? Muito bom ouvir Deus confirmando, né? Aquilo que a gente tem falado e trazendo, né, essas revelações para o nosso coração. Como o Alexandre bem falou, né? Não é só para mim, para todos, né? Que tem estado conosco, que sabem, né, dos nossos desafios. Quando eu falo desafio, não é financeiro, né? Muito além do que isso. Mas é que Cristo seja gerado em nós, né? Que a mentalidade do reino não se perca. Que esse fogo, essa paixão, né? A gente consiga manter dia após dia um relacionamento com o Pai. E nós sabemos que essa palavra, né, tocou em nossos corações, a palavra de Deus. E eu tenho sempre essa frase que o Felipe Vilela uma vez disse, um pastor do Mevan: é melhor você suar no campo de treinamento do que sangrar no campo de batalha. Nós estamos suando, treinamento, mas no campo de batalha nós não vamos sangrar, porque nós vamos estar com o fiel na nossa frente. Amém? Eu gostaria que os irmãos se aproximassem mais para a gente estar orando antes da gente cear. E a palavra de Deus é essa. Pode vir, pode se chegar em nome de Jesus. Vamos nos reunir aqui. Preferível daqui do celular para cá, pode ter espaço ali também. Mas a gente tem percebido nos últimos dias que existe uma porção de Deus na sua vida. Assim como João Batista foi uma promessa vindo do Pai, uma resposta de oração sobre a vida de Zacarias. E quando Zacarias ouve o anjo falar, ele duvida e por isso ele perde a voz, fica mudo. Mas a promessa estava se cumprindo. Mas para João Batista chegar até onde Deus permitiu que ele chegasse, de contemplar o Filho de Deus, o Messias, reconhecer Jesus como o enviado de Deus, para ele cumprir o propósito de Deus para a vida dele,
Alguém lá atrás teve que perder a voz. E agora perguntam para João: quem você é? E João fala: eu sou a voz no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Então eu creio que tem muitas vozes caladas, não só aqui nesse lugar, mas em vários lugares, vozes que perderam o rumo por causa dos pais lá atrás, mas que, se a gente analisar, Deus vai dar destino através de um novo mover, um novo revelar da glória de Deus através de pais geracionais, porque nós não estamos construindo uma denominação para hoje, nós estamos construindo um reino para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Não vai morrer em nós o que nós estamos fazendo. Em nome de Jesus Cristo, você foi chamado para algo além, e existe uma porção de Deus sobre sua vida. Por isso eu quero que você abrace quem está do seu lado em nome de Jesus, e ore com ele nessa hora. Vem, junta, vai. Vem cá, meu querido, pode me ajudar a impor as mãos aqui, vamos liberá-los, em nome de Jesus, Pai. Nós destravamos a vida dos nossos irmãos, Pai, para crescerem, para multiplicarem. Os sonhos, meu Deus, ao qual o Senhor tem para a vida deles não serão frustrados. Em nome de Jesus Cristo, traz para fora o que está dentro, traz para fora o que está dentro, Senhor, o sentimento que vem dos céus, que todo desentendimento, todo trauma, Senhor, no passado venha ser curado, venha ser sarado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, que haja gratidão, amor entre nós. Em nome de Jesus, que haja fervor do seu Espírito Santo. Eu declaro, Senhor, o altar fumegando novamente. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, a fé sendo restaurada novamente. Aquele que falou é fiel, a palavra dele não mudou, a palavra dele não cai por terra, ele é fiel. Eu declaro lares sendo tocados nessa noite, conversão acontecendo nessa noite. Nesse momento, em nome de Jesus, destrava, Senhor, o que está dentro, o chamado fogo, a paixão, Deus, a chama do teu Espírito Santo, destrava sonhos que o Senhor colocou no coração, vai se cumprir, não perca a expectativa, a esperança nele. Eu declaro em nome de Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o liberar da glória de Deus. Receba nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode ser um período deserto, mas não é o lugar definitivo. Você está sendo aperfeiçoado nele, você está sendo moldado nele, você está sendo preparado nele, porque muitos vão ser atraídos por você no deserto. Pessoas vão se juntar a você no deserto. E você vai ter uma palavra queimando dentro de você para liberar, e tocar e destravar. Em nome de Jesus eu declaro aqui filhos e filhas cheios da unção do Espírito Santo. Eu declaro filhos e filhas nessa noite com destino. Você não vai ficar perambulando por aí, batendo cabeça, não. Deus vai falar com você o propósito que Ele tem na sua vida. Seja no deserto, ou seja contemplando o Filho de Deus, Yeshua, a revelação vai vir no seu coração. Ei! Lugares de morte sejam regados agora pela vida de Deus. Eu não aceito morte espiritual. Estarmos num lugar onde Deus está movendo e Deus está fazendo, estarmos indiferentes a isso. Nessa noite ressuscita, ressuscita, em nome de Jesus. Volte para a oração, volte para a palavra, volte para a consagração, volte para Jesus. Ele te perdoa. Pessoas que o diabo tem acusado, que o diabo tem oprimido, que o diabo tem tocado e falado: não, você não é ninguém. De fato não somos ninguém mesmo. Mas Deus está te chamando, vem. Você não vai se mover por você, você vai se mover pelo meu Espírito, pelo meu Espírito, pelo meu Eu gostaria que você nesse momento pensasse numa pessoa
que ainda não está na casa de Deus, que ainda não está nos caminhos do Senhor, esteve nele e se afastou. Pode ser alguém na sua casa. Ore, nesse momento pense nessa pessoa. Está vendo essas cadeiras vazias? Será o lugar que ele vai se assentar. Será o lugar que ele vai cultuar junto com você. Eu declaro nessa noite: não cesse de interceder por alguém que ainda não conhece Jesus. Não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista do seu marido, da sua esposa. Ele vai reconhecer esse Deus maravilhoso e vai entender o tempo perdido. Em nome de Jesus, eu declaro salvação nesse lugar. Eu declaro vida de Deus nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Fala para os seus irmãos: flua no rio. Fala para ele: flua, em nome de Jesus. Pode se assentar, meu amado, em nome de Jesus. A gente vai estar agora participando da mesa com o Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito. Aleluia. Amados, nós entendemos que existem duas ordenanças na palavra do Senhor. Uma delas é o batismo, ao qual Jesus disse: todos quantos creem no seu nome, aquele que crê e for batizado será salvo. E ele deu uma responsabilidade para os discípulos ir pregando e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é uma decisão que aqueles que ainda não são batizados precisam tomar, né? Nós estamos orando, já tem pessoas, né, com desejo de descer as águas. Nós sabemos que vai chegar esse momento, mas se Deus está falando com você, não perca esse tempo, né? Em nome de Jesus, nós vamos ainda esse ano, se Deus quiser, fazer o batismo, né? Mas a segunda ordenança é a mesa do Senhor, a ceia, onde nós entendemos que vamos participar daquilo que o Senhor estabeleceu mediante o corpo de Cristo. E Cristo disse: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não é digno de mim. Ele está falando de comunhão e relacionamento. Amém? Então, participar do corpo de Cristo não vem por mérito, não é por aquilo que eu tenho feito, mas é entender aquilo que Ele fez e reconhecer que somos incapazes, mas Ele em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós nos torna nova criaturas, que agora vamos andar em novidade de vida. Então naturalmente participa da mesa do Senhor quem já desceu as águas, né? Mas se você tem um desejo de descer as águas, não deixe de falar comigo, né, no final do culto, e incluir você no estudo que a gente está já fazendo com algumas pessoas. Amém? Então as irmãs vão estar ali trazendo aqui os elementos, e a gente vai estar orando. Espírito Santo, te louvamos por esse momento, Senhor. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque o Senhor ministrou nossos corações. E de fato, Senhor, estar em tua casa, estar contigo, não existe palavras para descrever, Pai, o privilégio, a honra que é fazer parte do seu reino. Nós somos igrejas, quando congregamos a sós, somos templo do teu Espírito. Uma vez que estamos congregando, Pai, entendemos que estamos em sujeição ao cabeça que é Cristo. E essa cabeça coordena todo o corpo. E através da sujeição a essa cabeça é que nós vamos participar desse momento. E consagramos, Pai, o pão, o suco de uva, o pão simbolizando o seu corpo, o suco de uva tipificando e simbolizando o seu sangue que foi derramado por nós naquela cruz.
abençoamos em nome do Senhor Jesus. Pode servir. Vamos adorar o Senhor? Quero conhecer-te cada dia mais, a ti, estar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Vamos ficar de pé? Queremos tua presença, Jesus. Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja a glória, seja a honra e o poder. Que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja a glória, seja a honra e o poder. Sim, Jesus. Sim, Jesus, seja toda a honra a ti, seja toda a glória ao teu nome, Deus. Tu és aquele que merece tudo, tu és aquele que nos resgatou, aquele que sentiu dores por nós, aquele que foi zombado por nós, aquele que foi escarnecido por nós naquela cruz, a cruz que só ladrões eram dignos, a cruz que só malfeitores mereciam. O Senhor tomou, o Senhor assumiu. O Senhor, naquele momento, olhando a sua igreja hoje, decidiu se entregar. Eu dou a minha vida espontaneamente, ninguém a pode tirar. Eu espontaneamente a dou, ele disse. Então, através desse sangue derramado naquela cruz, nós nos reunimos. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23: Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Pegue o pão, levante em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, como soberano sobre nossas vidas. Que nesse momento haja renovo, que nesse momento haja vida, vida que flui do Espírito Santo de Deus. Se estáis em comunhão, receba a comunhão novamente do Abba. Comamos todos em nome de Jesus. Do mesmo modo, depois de comer,
Ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Aquele que foi prometido veio até a terra. Aquele que desceu até a terra e tinha promessa de morte, morreu crucificado. Mas aquele que tinha promessa de morte, tinha sobre ele o legado que dizia que ao terceiro dia haveria de ressuscitar. E ele ressuscitou. E esse mesmo Jesus que subiu aos céus está à destra do Pai. Ele tem a promessa que Ele voltará. Que Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Deus não busca simpatizantes. Você que está em casa nos assistindo, você precisa congregar. Você precisa cultuar a Deus entre os irmãos. Você não é igreja sozinho, você não recebe vida sozinho. Você precisa estar na casa do Senhor com os irmãos. Tome essa decisão em nome de Jesus. Você que não é batizado, tome essa decisão em nome de Jesus. Reconheça, pois só existe vida nele. E nós vamos beber em nome de Jesus. Bebamos todos. Comece a glorificar esse Deus. Comece a exaltá-lo por tudo que Ele é. Comece a declarar a sua bondade, a sua fidelidade. Foi Ele que se entregou para que hoje tivéssemos vida. Para que hoje tivéssemos vida. Vida em abundância. Vida em plenitude. Vida além do aqui e agora. Vida eterna. Temos vida eterna no Senhor. Temos vida eterna no Senhor. Aleluia. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir: uma coisa vou pedir, deixa eu ficar. Se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, nesse momento pode depositar no altar do Senhor. Enquanto a gente vai louvando, regozijando, cumprimenta essa pessoa que está do seu lado aí. Dê um abraço nela e fala: estamos juntos. Vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor, não. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Deixa eu ficar. Da minha vida, aplauda ao Rei dos Reis. Quarta-feira às 19h30 vamos estar aqui, né? Estudando a palavra de Deus. Não perca esse estudo, em nome de Jesus. E orando no final, né? E sexta-feira vamos estar subindo o monte, né? Como de costume. A partir das 21h30.
Mas também na sexta-feira vai ter o café das mulheres. E vai ser na casa da Núbia, né? Às 18h30. Você, mulher aí, né? Se una, chegue mais perto, que papai está falando, amém? E também vamos dar início, domingo que vem, o culto ao Senhor pela família. Nós vamos estar dando início à sequência de 7 dias orando ao Senhor. E nós temos feito, né, no monte, mas esse mês nós vamos estar fazendo na igreja, né? A gente tem percebido dificuldade de alguns irmãos em estar subindo o monte, mas a gente vai parar um pouquinho, dar uma freadinha para que os irmãos embarquem, né? E a gente possa, se Deus quiser, no próximo mês estar subindo com mais pessoas, né? E nesses 7 dias nós vamos orar ao Senhor por dons, por discernimento, para Ele derramar, avivar, trazer resposta para a sua vida, em nome de Jesus. Então vamos entrar, querido, né? E vamos estar também jejuando em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguma coisa para falar, meu amor? Oi? Pode encerrar? Amém. Então levante suas mãos.